Vamos lá para a questão 16. O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, aprovou disposições normativas para aplicação às demonstrações contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e médio porte, PMEs, que, em geral, não são requeridas a fazer prestação pública de suas contas. As disposições aplicadas às PMEs têm requisitos mais simplificados em relação às normas completas, porém com uma base comum. Considera-se como elemento comum. Sabem que caiu uma questão parecida com essa no exame de suficiência? Aqui ele perguntou elemento comum e lá no exame eles perguntaram as diferenças entre as demonstrações contábeis para fins gerais e as demonstrações contábeis das PME. Então vai ser bem interessante para a gente estudar esse assunto. Eu vou analisar aqui cada uma das alternativas. Eu montei essas tabelinhas que eu achei que vai facilitar bastante, tá? Então a alternativa A diz que, como regra geral, propriedades para investimento devem ser mensuradas e reconhecidas ao valor justo. Então, comparando a NBCTG 1000, né, que é o CPC-PME, com a NBCTG 28, que é das normas gerais, né, propriedade para investimento. Aqui, para as PMEs, o reconhecimento inicial é pelo custo, e aqui no CPC 28 também é pelo custo. Mas, após o reconhecimento inicial, aqui no CPC 1000, é pelo valor justo, com alterações reconhecidas pelo resultado, certo? E aqui, no CPC 28, valor justo ou custo, tá? Então, não é elemento comum, certo? Então, isso que a gente vai ter que fazer nessa questão. Sempre comparar a NBCTG 1000 com as normas gerais. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos ver aqui a alternativa B. Custos de empréstimos devem ser reconhecidos no resultado do exercício quando incorridos, sem possibilidade de capitalização. Será que isso é elemento comum? Aqui na NBCTG 1000, todos os custos de empréstimos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Já no CPC 20, custos de empréstimo, os custos de empréstimos, quando atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou à produção de ativo qualificável, eles são elegíveis à capitalização, tá? Então, não existe isso no CPC 20 de sem possibilidade de capitalização. Então, a letra B também está errada, porque não é elemento comum. Vamos ver a letra C. Quando incorridos, todos os gastos com pesquisa e desenvolvimento devem ser tratados como despesa. Aqui na NBCTG 1000, ela diz que a entidade deve reconhecer os gastos incorridos internamente em item intangível, incluindo todos os gastos para ambas as atividades de pesquisa e desenvolvimento, como despesa quando incorridos. Mas aqui tem uma ressalva, a não ser que esses gastos se transformem em parte do custo de outro ativo que atenda aos critérios de reconhecimento dessa norma, tá? E no CPC 04 aqui do ativo intangível, ele fala que a entidade deve divulgar o total de gastos com pesquisa e desenvolvimento reconhecidos como despesas no período. Então, também não ficou como elemento comum. Essa aqui também não é o gabarito. Letra D. Os ativos intangíveis devem ter vida útil definida, sujeitos a reconhecimento sistemático da amortização.
aqui na NBCTG 1000, para os propósitos desta norma, todos os ativos intangíveis devem ser considerados como tendo vida útil finita. Então, isso é verdade para aqui para as PMEs. A entidade deve alocar o valor da amortização do ativo intangível utilizando uma base sistemática ao longo de sua vida útil. Já aqui no CPC 04 ativo intangível, diz o seguinte, que a entidade deve avaliar se a vida útil do ativo é definida ou indefinida. Então, isso já faz com que a alternativa D esteja errada, tá? Porque aqui na NBCTG 1000 a vida útil é finita e no CPC 04 a entidade que deve avaliar se a vida útil é definida ou indefinida, tá? Sendo que, quando tiver vida útil definida, aí ele deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil. E o ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Só para completar aqui o entendimento. E a alternativa é: transações devem ser contabilizadas de acordo com sua essência e não meramente sob sua forma legal. Na verdade, essa aqui já seria a alternativa mais correta, assim, intuitivamente falando, né? Porque vocês lembram lá da questão da primazia da essência sobre a forma. Então, isso aqui está previsto, né, aqui na NBCTG 1000, que são as características qualitativas das informações, e nós temos também lá no CPC 00 as características qualitativas fundamentais, que são a relevância e a representação fidedigna, tá? E as duas falam exatamente sobre a essência e a forma legal. Ó, em muitas circunstâncias, a essência de um fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas, fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. E aqui na primazia da essência sobre a forma, temos que transações e outros eventos e condições devem ser contabilizados e apresentados de acordo com a sua essência e não meramente sobre a sua forma legal. Isso aumenta a confiabilidade das demonstrações contábeis. Então, a letra E é elemento comum e é o nosso gabarito. Aí eu trouxe aqui só para vocês relembrarem aquele macete do professor Gabriel, que é das características qualitativas de melhoria e as características fundamentais, né, que é o COCOTEV, que é comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade, que são as de melhoria, e as fundamentais, que é relevância e representação fidedigna, que é o famoso COCOTEV-RE. Quem lembra dessa? Estão lembrados? Esses macetes são muito bons para memorizar, ajudam bastante na hora da prova, tá? Então, ficamos com o gabarito aqui na letra E.